Bem, pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender como ocorre a transposição das células do sistema imune da corrente sanguínea para o ambiente lesionado. Lembrando que, primeiro, a lesão, a infecção. Da infecção, as células que estão ali residentes, elas iniciam a inflamação. Mas é a partir do momento em que as células saem da corrente circulatória e passam para aquele momento, para aquele ambiente infeccionado, que começa a dar origem à inflamação. Inflamação, ela vai acontecer de uma forma maior ou menor, mediante a quantidade de micro-organismos. Logicamente, mais micro-organismos, mais células passando, menos micro-organismos, menos células passando. Lembrando que existem as células que são residentes. Lembra, célula dendrítica eu tenho maior quantidade, é uma célula apresentadora de antígeno importante. Macrófago fixo, eu tenho também quantidade menor que a célula dendrítica, mas eu tenho. Mas eu tenho, não célula dendrítica, mas os monócitos. Os monócitos circulam, eles passam para aquele ambiente infeccionado e passam a ser chamado de macrófago. E quanto maior a quantidade de micro-organismos ali presente, maior a quantidade de monócitos passando para aquele ambiente. Tá? Então, dessa forma, há uma sinalização via citocinas para que na medula óssea comece a liberação desses monócitos. Tá lembrado da linhagem mieloide? Então, há liberação de monócitos. Então, o que a gente espera no momento inicial? Uma monocitose, um aumento de monócito, monocitose. Então, no leucograma, a gente espera encontrar o seguinte: a principal célula que eu tenho maior número no sangue, ela vai aumentar vertiginosamente, que são quem? Os neutrófilos. Tá? Tem gente que fala, e tem toda a razão, mas não é o caso da gente discutir aqui que nem toda neutrofilia quer dizer que tem uma inflamação. Tá? Mas a gente vai trabalhar isso depois. Tá? Então, tem uma leucocitose, o neutrofilia, aumento de neutrófilo, aí, normalmente eles falam com desvio nuclear, aí é outra situação, tá? Imunocitose. Tá? Então, eu sei o que vai acontecer com o animal, eu sei o que eu vou encontrar. Tá? Então, eu tenho que esperar o que do leucograma? Se esse leucograma mostrar uma leucocitose, com uma neutrofilia ou uma monocitose, beleza, é isso que eu estava esperando mesmo, que são as células que vão estar participando desse processo. Bem, então, nós vamos ver hoje, nessa aula, movimento leucocitário para o tecido inflamado. Então, é uma propriedade que é fascinante do sistema circulatório e das células, a passagem, o movimento tanto da corrente circulatória para o tecido e do tecido para a corrente circulatória, ou do tecido para a corrente linfática, a circulação linfática. Isso é favorável de acordo com os seus receptores de superfície. Se vocês observarem aqui, essa figura que está na minha direita, eu tenho aqui uma injúria tecidual. Tá? Tenho aqui um problema. Tá? Então, eu tenho aqui o neutrófilo passando. O que acontece aqui? Tá? Quando eu tenho um ferimento em um determinado local, essas próprias células lesionadas,
elas começam a liberar citocinas. Então, histamina, prostaglandina, simina e leucotriena. Então, essas citocinas que são liberadas nesse ambiente, elas são quimiotáxicas para neutrófilos. Tá? Então, faz quimiotaxias. Tá? Então, olha lá acontecendo. Neutrófilo vai passando, a ativação leucocitária. Você está vendo aqui que tem um movimento, né, de rolagem leucocitária e, nessa forma, ativação endotelial. Vamos ver o que acontece nessa ativação endotelial, né, e as células endoteliais aqui no lume arterial. Vou chamar a atenção para vocês para uma coisa que eu iria falar lá depois, tá? Vocês estão vendo aqui as células endoteliais? Uma coisa que às vezes o livro leva a gente errado. Quando você vê um livro, né, e mostra a célula endotelial, parece um tijolinho com tijolinho, não é? Parece um tijolinho com tijolinho. E, na verdade, as células endoteliais são exatamente assim. É uma mais alta que a outra, tá? Umas mais baixas que a outra, são em camadas. Por quê? O plasma, quando ele passa, né, por esse endotélio vascular, ele vai criando, tá, um turbilhonamento. Por que ele cria esse turbilhonamento? Porque as hemácias, se elas começarem a bater no leito vascular, elas rompem, porque são células são muito sensíveis e elas vão se romper. Tá? Então, essa figura eu acho bem interessante por causa disso, né? As células endoteliais. Vocês vão ver que isso aí a gente perde em outras figuras. Tá? Então, olha só. Então, função da movimentação leucocitária, né? Transporte de leucócitos da linhagem mieloide, principalmente neutrófilo monócito, já comentamos sobre isso, de seu local de maturação na medula óssea, tá? Então, a linhagem mieloide, tá? Aos tecidos infectados, né? Lesionados, tá? Que executam suas funções protetoras de eliminação dos agentes. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma lesão, tá? Uma ruptura, tá? Ela é séptica, ela tem micro-organismos aqui. Eu tenho os macrófagos, são macrófagos fixos. Eles começam a responder para essas bactérias e dá uma olhada aqui na quantidade dessas bolinhas pretas. Eles são sinalizadores, são as proteínas do sangue. Então, são os sinalizadores. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um macrófago fixo, e eu tenho aqui, tá? Aqui tudo é macrófago fixo. E eu tenho aqui os neutrófilos passando por esses locais. Você vê que eles não rompem o endotélio vascular. Tá? Eles não rompem o endotélio vascular. Eles passam entre as células do endotélio vascular. Isso é através de receptores de superfície, tá? Que eu vou explicar para vocês. Dá uma olhada aqui e você vai ver que isso aqui está vasodilatado, não está? É pela ação da histamina. Histamina, prostaglandina, simina e leucotriena, por causa da histamina. Então, aqui está vasodilatado. Então, o leucócito sabe que tem algum problema ali, que ele vai ter que passar para resolver. Então, a função da movimentação leucocitária. Então, dá uma olhada aqui. Tá? Polimorfo nuclear são os neutrófilos. Eliminação de micro-organismos, micróbios, nós chamamos de micro-organismos, e tecidos mortos. Tá? A gente vai ver isso, pump dump, tá? Tecidos mortos, proteínas plasmáticas, né? Fatores da coagulação, mediadores solúveis da inflamação, proteína C reativa também está aqui, a mastócito, hoje a gente tem uma informação muito interessante sobre mastócito, além de ter IgE na sua superfície. Fatores mediadores, histamina e outros. É resposta imune, olha lá, linfócito chegando. Lembra que o linfócito chega para fazer o quê? Olha lá o monócito passando. Se chama macrófago. O que o linfócito faz? Ativa o macrófago, tá? Tornando esse macrófago
ativado, tá? Presença de plaquetas, tá? Fibronectina, fibrina e assim por diante. Esse é o cenário que a gente vê no momento da inflamação, no momento primário da inflamação, tá? Então, isso que acontece normalmente, tá? Olha aqui, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um espinho, né? De uma determinada planta, e aqui tem bactérias, tá? Bactérias. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho fatores inflamatórios, tá? Então, substâncias inflamatórias que chamam, né, células da inflamação. Então, o que vai aqui acontecer? O que eu tenho aqui? Um dano tecidual, tá? O que eu tenho aqui? Liberação desses fatores, tá? 2, marginação, ou seja, marginação, porque esses fatores aqui, ó, eles vão para o endotélio vascular. Tipo assim, ó, avisa para o endotélio vascular que aqui embaixo tem problema. E eles vão saber que tem problema. Olha aqui, ó, marginação. Olha como o neutrófilo chega. Olha como o neutrófilo fica. Tá? Olha como o neutrófilo fica. Tá? Olha aqui a marginação. A partir da marginação tem o quê? Diapedese aqui, ó. Passou. O neutrófilo passou. Lembra que ele é o primeirão. Né? Ele é o que vem chegando, fagocitando tudo. Né? E o que ele vai chegar? Né? 3 a 4. Né? Quimiotaxia. Então ele vai chegar o quê? 5, fagocitose. Então o que ele vai começar a fazer aqui? Fagocitose de bactéria. Tá? Ele vai começar fagocitando tudo quanto é bactéria. É assim que ele chega. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ou que tenha sofrido de lesão e denominado endereçamento leucocitário. Movimento das células. Ah, tem sim. Tem uma coisa interessante aqui, ó. Olha só. Endereçamento leucocitário. O endereçamento leucocitário é o seguinte: o leucócito, tá? Vou usar um neutrófilo como exemplo, tá? O neutrófilo, ele começa, essas substâncias aqui, tá? Elas são produzidas, vamos supor que elas são produzidas aqui assim, ó, para cá e para cá, tá? Vamos ver que é produzida bem para cá, tá? E o fluxo sanguíneo é para lá, tá bom? Para lá, fluxo sanguíneo para lá, a produção dessas substâncias quimioatrativas para cá. Então, o que acontece? O neutrófilo, tá, que é a célula que a gente escolheu, ele, nesse ambiente aqui, ele já começa a se preparar. Ele, opa, tem alguma coisa errada acontecendo aí. Tem alguma coisa errada. Tá? Então, o que acontece? Isso que nome é esse? Endereçamento leucocitário. Ou seja, ele sabe o endereço de onde é. Sabe o endereço onde é. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha o endereço de onde é. Então, ele se liga, tá? Ele se liga e o que acontece? Endereçamento leucocitário. E o movimento, tá? É chamado de recrutamento. Ou seja, endereçamento e aqui o quê? Recrutamento. Quando a célula chega no ambiente inflamado, aí eu chamo de recrutamento. Essa é a diferença de movimento, né, de endereçamento para recrutamento. Ok? Tá aqui, ó, mesma coisa, ó. O que eu tenho aqui? Uma injúria tecidual, bactérias, eu tenho aqui fagócitos, tá? De certa forma aqui, começam a fagocitar bactérias, começam a liberar citocinas, tá? Olha aqui, histamina sendo liberada. Se a histamina sendo liberada, o que vai acontecer com esse vaso aqui? Vasodilatação. Vasodilatação. As plaquetas são liberadas porque eu tenho ruptura de vaso circulatória aqui tranquilamente, né? As plaquetas chegam, as hemácias vão passando, então eu tenho aqui o ambiente inflamado, tá?
é um passo, né, na resposta inflamatória. Então, migração de leucócitos, as células endoteliais nos locais da infecção também são ativadas, principalmente em resposta a citocinas secretadas por macrófago e por outras células teciduais. O que acontece? Mais uma vez, histamina, prostaglandina, cinina, leucotrieno, entra em uma outra, uma quinta, fator de ativação plaquetária. Essas citocinas, elas estão agindo naquele ambiente inflamado, tá? Então, elas são pró-inflamatórias. O que elas estão falando? O que elas querem dizer? Ó, o bicho está pegando aqui, tem bactéria aqui pra caramba, chega junto, que senão o bicho vai pegar. Né? Então, ela começa a chamar quem? Chamar leucócito. Então, quanto maior o número de bactérias, eu já disse isso, maior o número de leucócitos vai chegar. E eles sinalizam para chegar mais, tá? Então, olha lá. Então, o que define, né, a infecção da inflamação? É a chegada de células de defesa, tá? Então, o recrutamento, acho que vocês já entenderam, né? Tecido dependente, a adesão dos leucócitos ao revestimento endotelial e, em seguida, o movimento através do endotélio. Isso não é fácil, não, tá? Não é fácil, não. Então, o que eu tenho? De novo, tenho bactérias, aqui neutrófilo, tá? Fagócito neutrófilo. Olha aqui, neutrófilo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Tá? O dano tecidual. Eu tenho aqui substâncias químicas inflamatórias sendo liberadas. Olha onde elas vão agir. Tá? Tá? Aumento da permeabilidade vascular. Aumento da permeabilidade vascular. Então, o que vai acontecer? A diapetese. Pelo quê? Pelo, né, um fator químico, tá? Pelo fator químico. Tem os mastócitos, né? Porque o mastócito libera mais histamina. Ah, então aqui vai estar vasodilatado. Que fase é essa aqui? Fase é essa aqui? Fase de endereçamento. Sem endereçamento, qual é o nome dessa fase aqui? Recrutamento. Isso. Olha lá. Selectina e ligante selectina, né? Olha lá, é importante, tá? AC/DC também é uma banda muito importante. Se vocês não gostam, escutem, né? Que é um clássico muito legal. Vamos lá, olha só. Selectina e ligante de selectina. Tem um barato aqui, ó. Tem um barato aqui, ó. Ou seja, todas essas substâncias que são liberadas no momento da infecção, elas vão agindo, né? Quanto maior a infecção, o quadro infeccioso, maior será a quantidade de citocinas liberadas. Concordo? A gente falou isso, né? Se for uma infecção pequena, uma liberação pequena. Se a infecção bacteriana for aumentando, maior o número de células entrando. Então, o que vai acontecer? Tá? As selectinas, tá? São moléculas de adesão, são expressas na membrana das células endoteliais. O que elas têm? Selectina, tá? Mediante diferencial químico do meio adjacente. As selectinas são responsáveis pela adesão de baixa atividade leucocitária, ou seja, ela é responsiva a tudo que está acontecendo aqui embaixo. Tudo que está acontecendo aqui embaixo. Lembra que eu falei para vocês do plasma, que forma um turbilhonamento? Porque tem um coração, né, bombando ali, né, e o sangue está passando direto. Então, o que acontece? Esse leucócito tem que parar. Esse leucócito, né, ele vai saber que tem o endereçamento, show de bola, ele sabe que é o endereçamento. E ele tem que fazer o recrutamento, mas não é fácil isso não, tá? Não é fácil isso não. Então, o que acontece? A selectina, são moléculas de adesão, tá? São expressas na membrana endotelial. É como se o endotélio tivesse assim, ó,
os ganchinhos de selectina. Mas essa selectina, tá, é uma ligação de baixa afinidade. Por quê? Essa selectina, o leucócito tem ligante de selectina. Tá? O leucócito tem ligante de selectina. O endotélio vascular, selectina. Então, essa ligação, é baixa, tá? Não é legal. Não é legal. É de baixa afinidade. E expressa lá produtos microbianos, citocina, histamina liberada por mastócitos residuais, trombina gerada durante a coagulação sanguínea, principalmente. Então, faz com que o endotélio, né, que foi rompido, e o adjacente, que ficou íntegro, o que ele fala? Ó, passa para lá que o bicho está pegando fogo. Então, ele libera, né, a selectina, né, o leucócito tem ligante selectina, rompe, que o fluxo sanguíneo está que está. Então, o que ele vai fazendo? Olha o leucócito. Ele se liga, né, em endereçamento. O que ele vai fazendo? Ó, rolamento, tá? Rolamento, porque é uma ligação de baixa afinidade, tá? Então, aqui, duas citocinas, fatores de necrose tumoral e interleucina 1, agem no endotélio vascular, estimulando a expressão de selectina. Tá? Então, ali, ó, são liberais, lesionando o macrófago fixo residente. Os neutrófilos, principalmente, se ligam fracamente à selectina, é uma ligação fraca, tá? E o próprio fluxo sanguíneo destrói essa ligação. Acabei dizendo isso, né? Fazendo com que a mesma célula se ligue logo à frente. Rolamento leucocitário. Então, você ouviu falar de rolamento leucocitário? É isso. Então, ligação de fraca, né? Uma ligação de fraca expressão. Selectina é ligante selectina. Quem tem selectina? Eu tô insistindo nisso porque vocês vão saber por quê. Quem tem selectina? O endotélio vascular. Quem tem ligante de selectina? O leucócito. Beleza? Eu vou inverter a parada agora. Então, eu tenho a integrina. A integrina, ela faz o quê? Conjunto de moléculas de adesão de alta afinidade. Mas é o contrário. Quem tem integrina é o leucócito. Quem tem ligante de integrina é o endotélio vascular. Tá? É o contrário. Tá? Olha lá. Fator de necrose tumoral interleucina 1. Aumenta a expressão endotelial de ligantes de integrina. Aumenta a expressão endotelial de ligantes de integrina. Ou seja, o leucócito ele tem integrina, tá? Então, a ligação integrina-ligante de integrina interrompe a rolagem leucocitária e possibilita a migração de AP10, recrutamento. Então, de novo, o endotélio tem selectina, o leucócito tem ligante de selectina. O leucócito tem integrina, o endotélio tem ligante de integrina, casou. Quando casa os quatro, parou, passa, tá? Passou. Então, tudo por quê? Por causa do fluxo sanguíneo. Tudo por causa do fluxo sanguíneo. Então, tem um momento ali de recrutamento e que não pode passar, né? Então, tá aqui, ó. Rolamento leucocitário, parou, aqui vem selectina integrina, olha lá, recrutamento, e vai lá para a guerra, Agora, uma coisa importante é o seguinte, quanto mais infectado, quanto mais bactéria, quanto mais tecido morto tem nesse ambiente, mais fatores de necrose tumoral e interleucina 1 é liberado. A interleucina 1, qual é a função dela? É entrar na corrente circulatória e ir lá na medula óssea e falar, ó, libera monócito neutrófilo que o bicho está pegando. Tá? Libera o monócito neutrófilo que o bicho está pegando. E o que acontece? Leucocitose, com neutrofilia, com monocitose.
Tá? Mais uma vez, neutrofilia não é, sinônimo de inflamação, tá? Mas a gente vai trabalhar agora com inflamação. Mais tarde eu vou explicar por que não é, tá? Então, o que vai acontecer? Aumento de neutrófilo, aumento de monócito. Então, a gente vai fazer um hemograma e vai saber o que vai acontecer. Vai saber o que está acontecendo. Então, isso é importante. O animal chega com uma lesão, né? Uma lesão de importância muito grande, cheio de pus, então está cheio de leucócito, tu funciona uma veia, né? Faz um acesso venoso, botar um sorinho, antibiótico, manda material para o laboratório, você sabe o que está acontecendo. Você só vai saber o quê? O quanto está acontecendo. Primeiro, série vermelha, atuou em série vermelha? Será que série vermelha tem anemia, normocítica, normocrômica, plaquetopenia? Será que na série vermelha tem alguma alteração? Às vezes não. Às vezes é só o leucograma. Leucocitose, com neutrofilia e monocitose. Ah, vou dosar proteína C reativa lá nas alturas. Eu espero isso acontecer. Eu espero que tenha isso. Vocês estão me entendendo? Eu espero que haja isso. Só que é o seguinte, aí agora eu vou brincar com a situação. O que eu vou fazer? Vou entrar com antibiótico, normalmente pele, se for pele, assim, muito sobre pele, a gente usa normalmente uma cefalosporina, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta geração, enfim, faz uma cefalosporina, tá? No sorinho, né? Faz um anti-inflamatório, né? Logicamente, você vai limpar a lesão todinha, tá? Vai cuidar da lesão, já aí você vai minimizar dano tecidual, né? Se você elimina dano tecidual, você diminui a função, né, e o fluxo de polimorfo nuclear, de monócito, tudo. Então, o que você faz? Você fez o hemograma, você traçou toda uma estratégia terapêutica, né? Voltou o hemograma para você, o tutor trouxe o hemograma para você. Você vai olhar lá e falar, caramba, é totalmente compatível com o que eu vi. Pô, proteína C reativa lá nas alturas. O animal está internado, né? Olha, hoje não, amanhã eu vou querer outro hemograma, tá? Você vai ver um animal dando uma melhoradinha, já está querendo comer. Eu quero saber como é que ele está. Ah, mas está melhorando. Não, mas eu quero saber. Eu quero saber o quanto ele está melhorando. Aí, sei lá, proteína C reativa menor, um leucograma, às vezes, com uma leucocitose, com neutrofilia, monocitose, mas menor ou próxima da neutralidade. Então, isso aí já traz para a gente, né, uma tranquilidade muito grande. Por quê? Você tem casos... Ah, professor, mas isso é lógico que iria acontecer. O que você está fazendo iria acontecer. Beleza, mas tem casos, né, que determinadas doenças que você pensa que ganhou, você vai ver lá que a proteína C reativa aumentou, leucocitose, né, com aumento, né, relativo absoluto. E aí? O animal está piorando, e aí? Você fez tudo a mesma coisa. Então, a gente tem, na verdade, que usar, né, as ferramentas que dão para a gente. Olha aqui, né? Vocês gostam de Lynyrd Skynyrd? Aconselho. Muito boa essa banda. A banda clássica, banda antiga. Então, olha lá, a resposta imune inata. A imunidade inata é a primeira linha de defesa contra infecções. As células e moléculas solúveis da resposta imunológica são completamente funcionais antes do encontro com o micro-organismo, ou são rapidamente ativadas pelos patógenos antes do desenvolvimento da resposta imunológica adaptativa.
Tá aqui, ó. O patógeno, tá? Ele tem PAMP, padrão molecular associado ao patógeno, tá? Padrão molecular associado ao patógeno. O que vai fazer? Uma célula apresentadora de antígeno vai ligar o PAMP. Uma célula T, né, a célula apresentadora de antígeno pode apresentar um PAMP à célula T. Um macrófago pode pegar um PAMP. Um polimorfo nuclear, um neutrófilo, pode pegar PAMP. Ou seja, o PAMP, tá, é tudo que não pode modificar no micro-organismo. Então, o nosso sistema imune inato, quando ele recolhe, o nosso, dos animais, primários, essa resposta primária, que não tem desenvolvimento da resposta imune, entre aspas, quando ele encontra primeiramente um patógeno, ele reconhece, o PAMP dele, PAMP do micro-organismo. O que é o PAMP do micro-organismo? É tudo aquilo que ele não pode modificar. Tudo aquilo que ele não pode modificar. Se modificar, não é ele, é incompatível com a vida dele. Então, isso se tornou PAMP. Tá? É muito interessante, né? Então, ele não pode mudar. Se ele mudar uma proteínazinha, já não é mais ele. Então, essa proteínazinha a gente chama de PAMP, padrão molecular associado ao patógeno. Tá? Então, abaixo, o que eu tenho? DAMP, padrão molecular associado ao dano. O que acontece? Quando uma célula, quando acontece uma ruptura de um organismo, de um fragmento celular, de um órgão, enfim, logicamente, a ruptura de células normais, tá? A ruptura de células normais. Então, isso é um padrão molecular associado a um dano. Por quê? Uma mitocôndria dentro da célula é mitocôndria. Um retículo endoplasmático dentro da célula é retículo endoplasmático. Uma membrana nuclear dentro da célula é membrana nuclear e assim por diante. Agora, uma mitocôndria fora da célula é normal? Um retículo endoplasmático fora da célula é normal? Uma membrana nuclear fora da célula é normal? Então, tudo isso é um dump, tá? Dump, que é capturado por uma célula apresentadora de antígeno, pelo linfócito T, pelo macrófago e pelo neutrófilo. Tá? Aqui, eu tenho aqui receptor, né? Aqui, ó, dump, receptor, e PRR, né? Receptor de reconhecimento de padrão. Tá? A gente vai estudar isso. Receptor de reconhecimento de padrão. Então, logicamente, é a primeira resposta nata, né? Ao micro-organismo que previne, controla e elimina a infecção expelida por muitos patógenos. Tá? Então, eles atuam de uma maneira muito singular em relação à infecção a determinados micro-organismos. Tá? Então, os mecanismos da resposta imunológica reconhecem produtos de células danificadas e mortos. Então, o que eu falei para vocês, PAMP a gente encontra no micro-organismo, DAMP a gente encontra nas células mortas. Tá? Então, função, imunidade inata aos micro-organismos e estimula as respostas imunes adaptativas e pode influenciar a natureza da resposta específica. Isso a gente vai ver depois, tornando-as mais eficazes contra diferentes tipos de patógenos. Vamos ver depois, é importante. Aqui, ó, gente, ó, um macrófago fagocitou uma bactéria. Aqui, ó, digeriu a bactéria. Ela apresentou essa bactéria. Eu vou falar agora, mas não se liga agora, não. Ela apresentou um pedaço da bactéria pelo MHC de classe 2. A MHC de classe 2. Aqui o linfócito T, ele chega aqui e vai avaliar aqui, ó. Ele avalia. A avaliação dele aqui, como é que é? Deixa eu avaliar, peraí.
Macrófago. Isso é próximo do próprio ou não? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma analisada aqui. Não, isso não é próximo do próprio. Isso é de uma bactéria. Vou reagir. Então, o que ele faz? Lembra do que eu falei? Célula T aqui, expansão clonal. Célula de memória. Expansão clonal. Célula efetora de linfócito T. No caso, CD4, nesse caso. Linfócito CD4 chama linfócito B. Linfócito B, eu quero que você produza um anticorpo que se ligue nesse losango aqui, tá? Tudo bem? Ele, tudo bem. Quem manda? O manager da resposta, né? O gerente geral da resposta imune adaptativa, esse cara aqui, ó, é o linfócito T. Esse cara aqui, o que manda? Ele manda, tá? Então, ele chega para o linfócito B, ó, eu quero que você produza um anticorpo que ligue nesse losango. Sim, senhor. O que vai acontecer? De novo, expansão clonal. Linfócito B de memória. Linfócito B efetor, que se transforma em plasmócito, que produz um anticorpo que vai se ligar nesse losango aqui. E esse micro-organismo, ele tem losangos para o anticorpo se ligar. E é assim que funciona. É muito fácil, gente. Isso que eu falei para vocês agora, é a coluna vertebral da resposta imune. Eu vou falar para vocês, eu vou chegar lá, mas é a coluna vertebral da resposta imune. Ah, professor, imunologia é muito difícil. Não é. Por quê? Eu falei para vocês no início. Vocês vão pegar informações daqui, dali, vocês vão começar a montar o quebra-cabeça de vocês. E vão chegar, quando virem, né, tudo montadinho, a resposta imune adaptativa, você agora fez toda a razão. Como você faz vacina, quando você faz vacina, para que você faz vacina, tá? Vai ser bem legal, tá? Mais uma vez, essa, tá? É a nossa bibliografia. Nossa próxima aula vai ser muito bacana, muito interessante. Já vem já com tudo que o negócio é frenético, tá? E, então, minha gente boa, vou liberar vocês. Logicamente, poderia deixar de fazer uma alusão à minha blusa. Vocês gostam de rock? I hope so.